Bom dia, turma, tudo bem? Essa é a nossa videoaula da aula 13, prevista para sexta-feira, dia 13. Tá? Para essa aula aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre geografia, tá? Onde nós estamos tratando aqui um texto sobre crescimento acelerado das cidades brasileiras, tá bom? Os problemas que isso tem trazido para essas cidades ou para as populações, tá? O acelerado crescimento urbano de várias cidades brasileiras não foi acompanhado pela ampliação de infraestrutura básica, como o saneamento, saúde, educação e transportes, e isso resultou em diversos problemas urbanos. Muitas cidades passaram a apresentar problemas como desemprego, falta de moradias, criação de favelas e ocupação de terrenos irregulares. Porque muita gente nas cidades, o crescimento quer dizer que tem muita gente, né, nascendo e vivendo nessas cidades, e não tem emprego para todas essas pessoas, não tem moradia para todas essas pessoas. Tá? Essas pessoas acabam morando em lugares irregulares, é o caso dos terrenos irregulares, são terrenos de invasão, né? Ou até criação de favelas. Tá bom? Além disso, serviços básicos como os de transporte, saúde e saneamento, quando a gente fala de saneamento, falamos sobre água encanada, esgoto e coletas de resíduos, né? Tornam-se precários, atendendo de maneira inadequada a grande quantidade de pessoas que vivem nesta região. Caso a gente for falar, por exemplo, de saúde, é só a gente pensar no posto de saúde. Quando vocês precisam ir ao posto de saúde do bairro ou da cidade, vocês encontram um número grande de pessoas nesse posto de saúde, né? O posto de saúde acaba não tendo médico disponível para atender todas as pessoas de uma forma mais rápida, é demorado, porque muita gente. Né? O serviço de saúde não acompanhou o aumento da população. O mesmo acontece com o transporte, quando a gente vê lá o transporte muito cheio, por causa do trem ou do ônibus. Existem alguns bairros mais afastados, por exemplo, que não tem linha de ônibus, né? O ônibus não chega até lá, até por causa das condições dos terrenos, né? Onde carros pesados não conseguem entrar, principalmente quando chove. Okay? O problema do esgoto e da coleta aqui de resíduos é quando as pessoas elas estão em terrenos irregulares onde não há como construir, né, esse sistema de coleta de esgoto, de resíduos e da água encanada. Então as pessoas acabam vivendo aí em situação de risco. Okay? Por quê? Porque é um número grande de pessoas e o município, a cidade não dá conta, né, de suprir as necessidades desse número grande de pessoas. Porque cresceu muito rápido, não houve tempo, né, de suprir as necessidades dessa pessoa. Ou seja, faltou um crescimento planejado das cidades. Outro problema que é causado aí pelo crescimento acelerado da população são os congestionamentos e a poluição dos rios e do ar. São outros problemas que atingem muitas cidades no país. Que é mais pessoas aí poluindo rio e ar, mais pessoas, né, transitando com veículos, né, gerando esse problema citado nessa parte aqui. Beleza? Aqui nós temos fotos, ó, a primeira foto nós estamos vendo aqui resíduos acumulados na rua da cidade de Belém, lá no Pará, uma foto de 2015, ou seja, não teve, o caminhão de lixo não passou, né? Então está sendo serviço de coleta de lixo aqui. Existem algumas cidades que o caminhão passa dia sim, dia não, existem cidades que passa uma vez por semana, isso depende muito da cidade. E aí o lixo está sendo jogado na rua, não houve coleta, isso aqui atrai bichos, né, como ratos, atrai doenças, né, entre outras coisas. Pode ter lixo aqui com mau cheiro, né. Aqui nós temos uma outra foto, né, a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, é a maior favela do Brasil, ou uma das maiores do Brasil, né, então toda essa área aqui, né, é a chamada favela da Rocinha, né, no Rio de Janeiro. Okay? E aqui nós temos uma foto de congestionamento, né, lá no Salvador, ó, na cidade de Salvador, na Bahia. Né?
certamente aqui uma área mais central, muitos carros, né? Um dia chuvoso, né? A chuva atrapalha mais ainda o trânsito porque você tem que andar devagar para evitar problemas de acidente. Ok? Continuando o texto, ó. Para evitarmos problemas como os mostrados no texto e nas fotos, é necessário que o crescimento de uma cidade seja acompanhado do devido planejamento urbano, envolvendo a construção, a organização e a recuperação de espaços urbanos, com o objetivo de evitar impactos sociais e ambientais e melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Salientando que esse planejamento deve prever, por exemplo, uma configuração viária que facilite o deslocamento dos moradores, um estudo de impactos, a inclusão de parques e áreas verdes, entre outros exemplos. Definição de croquis. Croquis caracteriza-se como um desenho ou um esboço qualquer do que se quer representar. Portanto, não exige grande precisão, refinamento gráfico ou mesmo cuidados com sua preservação, diferente de desenhos finalizados. Então, quer dizer aqui que os projetos, né, para o planejamento de áreas urbanas, eles começam a partir de um croquis, de desenhos, de esboços, né, de mudanças que podem ser feitas para melhorar, por exemplo, o deslocamento das pessoas. Um exemplo disso aqui, por exemplo, que está falando no texto, acontece aqui próximo da minha casa. Estou morando em Frango da Rocha, mas assim, eu estou pertinho da divisa com Caieiras. E eu moro pertinho da avenida principal aqui, né? E essa avenida principal ela tem um trânsito muito grande, um pouquinho antes da entrada para Frango da Rocha. Então a avenida ela vem, né? Ela vem num sentido que vai afunilando duas faixas para uma faixa só de veículos, né? E esse afunilamento faz com que o trânsito aumente bastante. O que as prefeituras fizeram, né? Como é bem na divisa entre Frango da Rocha e Caieiras, no último mês aí criou-se mais uma faixa, né, de carros na pista, em ambos os lados. E eles também estão construindo uma nova via paralela, uma pista, uma avenida que vai andar, ela vai ser paralela ao lado da avenida principal para as pessoas que desejam entrar para Frango da Rocha. Então, quem está vindo por Caieiras e quer entrar em Frango da Rocha, vai pegar essa via, né? Essa nova via paralela, que é uma nova opção. Quem vai continuar pela rodovia principal com destino a Francisco Morato ou a Jundiaí, aí continua, né, nessa avenida principal. Então, a ideia do projeto é dividir o trânsito para melhorar, né, o tráfego dos carros. Okay? Só a divisão, só a criação de uma nova faixa já ajudou bastante, já melhorou bastante o trânsito em horários de pico, né, que é de manhãzinha, quando as pessoas vão trabalhar, e no final da tarde, quando as pessoas estão voltando do trabalho. Então, a criação de uma faixa adicional já ajudou bastante o trânsito. Quando essa nova avenida paralela estiver pronta, né, para as pessoas entrarem para Frango da Rocha, certamente ficará melhor ainda. Okay? Só que eles não saíram construindo, né, e testando, não. Eles fizeram todo um projeto primeiro, através de croquis, como diz o texto, de imagens, de simulações, para depois colocar em prática. Aí passa um período por teste, né? E a partir desse teste eles vão vendo se existe necessidade de alguns ajustes ou não. A mesma coisa acontece quando vai ser implantado um semáforo. Quando eles implantam um semáforo em um cruzamento, em uma avenida, eles fazem todo um estudo primeiro para saber quais serão os impactos daquele novo sinal de trânsito, do novo semáforo. E depois de implantado, ele passa por um período de teste para saber se surtiu efeito ou não e fazer os ajustes definidos, ou necessários, aliás. Okay? Então tudo tem que ser planejado. Só que esse planejamento aqui, às vezes ele não dá conta porque o crescimento é muito acelerado. Aumenta o número de pessoas muito rápido, né? Aumentou muito rápido, né? E não houve tempo para o planejamento. Okay? E aí esse planejamento ele acaba sendo feito durante quando o problema já existe, né? Na verdade, o problema já existe para se planejar e tentar resolver esse problema, que acaba levando mais tempo. E a gente vê isso aí refletido no nosso dia a dia. Tá? O exercício é o seguinte, exercício 1. De acordo com o texto e as fotos, responda no caderno.
Perguntinha A, aqui desalinhou um pouquinho, tá? Mas são 3 perguntas, ok? Pergunta A. Podemos afirmar que o crescimento das cidades brasileiras foi acompanhado pela ampliação da infraestrutura básica? Podemos sim ou não? E justifique sua resposta, com base no texto, hein? B. No entanto, os problemas mostrados no texto e nas fotos, eles não estão restritos apenas às grandes cidades do país. Muitas vezes podemos encontrar problemas semelhantes em muitas cidades brasileiras consideradas pequenas. Você já observou se onde você reside, onde você mora, ou em alguma cidade próxima, existem esses problemas? Comentem sobre eles. No caso, Francisco Morato não é considerado uma cidade grande, tá? Francisco Morato é considerado uma cidade pequena. Tem cerca de 175 mil habitantes. Vamos arredondar 180 mil habitantes, né? Não é uma cidade grande. Não é uma cidade pequenininha, tá? Mas é uma cidade ali pequena, digamos. Tá? As cidades que nós temos aqui na região, né? Caieiras, Frango da Rocha, Francisco Morato, não são cidades grandes, tá bom? Pega São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Okay? Sei lá quantos Francisco Moratos cabem dentro de São Paulo, né? É uma cidade bem maior. Tá? Quando ele fala grandes cidades brasileiras, você imagina uma cidade grande como, por exemplo, a cidade de São Paulo, cidade de Guarulhos, cidade de Campinas, são cidades grandes. Tá? Cidades pequenas, aí você pensa em Caieiras, Frango da Rocha, tá? Cajamar, Francisco Morato, são cidades menores. Tá? C, ó, por meio de um croquis, lembra que ele fala que é um croquis aqui, né? Um desenho ou um esboço qualquer do que se quer representar, sem ter tanta precisão ou refinamento gráfico, tá bom? Por meio de um croquis de medida, que medidas poderiam ser adotadas para melhorar a qualidade de vida nas cidades e reduzir alguns dos problemas mencionados no texto e nas fotos? Ou seja, em seu ponto de vista, qual seria a cidade ideal para os cidadãos brasileiros? Você pode partir como exemplo o próprio Francisco Morato. Francisco Morato, nós temos aí no centro da cidade a ponte, né? O pontilhão que passa por cima do trilho de trem, né? Da linha de trem. Na região central de Morato, ou ali nessa região de Francisco Morato, o único ponto de passagem de um lado para o outro da linha do trem é essa ponte. Se você não for usar essa ponte e você quiser passar de um lado para o outro, você só consegue fazer isso através de Frango da Rocha, próximo ali à estação de Baltazar Fidelis, que é longe, né? Você tem que passar pela Vila Guilherme ali, por dentro de Francisco Morato, para conseguir passar para o outro lado. E você já está em outra cidade. Então, dentro de Francisco Morato mesmo, só tem essa passagem que é a ponte. Isso faz com que cause um trânsito muito grande no centro de Morato, principalmente nos horários de maior movimento. Então, se você quiser sair da sua casa, aí, por exemplo, no Jardim Silvia, ou Parque 120, ou no Jardim Alegria, né? Essa região aí onde fica o Jardim Silvia. Se você quiser sair para o outro lado de Morato, para o centro de Francisco Morato, de carro ou de ônibus, você vai enfrentar esse trânsito, porque você só tem uma passagem. É muito carro, muito veículo usando o mesmo trajeto. E a mesma coisa no final da tarde, quando você quiser voltar para a tua casa, se você está do lado de baixo, digamos assim, né, da cidade, do lado da estação ali, onde ficam as lojas, onde fica lá o supermercado Boa, onde fica, né, a parte central de Francisco Morato. Se você quiser voltar para o outro lado, você também vai pegar um trânsito gigante. Então esse é um problema de mobilidade pública, né, que é causado pelo número acelerado, né, ou melhor, aumento acelerado da população. Muitas pessoas conseguiram ter carros, porque hoje está mais fácil de financiar um automóvel, você conseguir comprar um automóvel. Então aumentou o número de pessoas com automóvel próprio, o que acaba afetando o trânsito. Então esse é um problema muito sério. Como é que eu poderia resolver esse problema? Eu só tenho um caminho, apenas um caminho, né, para passar de um lado para o outro aí da cidade, que é dividida pela linha de trem. Então, no seu croquis, você pode pensar numa medida para resolver este problema. Outro problema, próximo da escola, aí do Jardim Silva, nós temos um córrego, que inclusive ele passa por baixo da nossa escola, ele passa ali mais ou menos por baixo da nossa quadra. Em algumas regiões próximas da escola,
a gente percebe que existem muitas casas praticamente em cima deste córrego, né? Como é uma região baixa ali, né, a região mais baixa onde a escola fica, toda vez que chove, chove muito, o que acontece? Alaga. Então, problema de alagamento, porque o córrego não consegue, né, suportar o volume de água, essa água invade as ruas e invade as casas, também é um problema, né, porque as pessoas estão muito próximas do córrego. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Né? Então, assim, é isso que o exercício C quer que você pense. Ó. Imagine problemas que a gente tenha na nossa cidade de Francisco Morato, que são problemas que também existem em outros municípios, né? E você identificando esse problema, como é que eles poderiam ser resolvidos? Ah, e aí você pode montar um desenho ou até um texto aí explicando mais ou menos qual é a sua visão sobre esse tema. Tá bom? E é isso. Tá? Então essa é a atividade aqui prevista para sexta-feira, dia 13. Espero que vocês consigam fazer. Se vocês tiverem dúvidas, vocês chamem o professor. Tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau.